O jornalista Rafael Moro Martins trabalhou por muitos anos aqui no Paraná, colaborou para diversos veículos de comunicação locais e nacionais e agora está em Brasília, onde trabalha para o Intercept. Bom dia, Rafael, você ouve? Oi, bom dia, Narley. Bom dia para todos aí. Obrigado por atender ao nosso pedido, Rafael. Eu queria adiantar para o nosso ouvinte que ontem eu enviei algumas das perguntas que a gente vai fazer aqui para o Rafael, para que a gente tenha, de fato, a resposta com as informações necessárias para informar o nosso ouvinte. A gente vai trazer vários questionamentos por aqui, muita gente também manda participação para cá, as pessoas já estão ligadas aqui na Rádio T em todo o Paraná para ouvir, então, o Rafael. Bom, a gente vai começar, então, Rafael, falando... para o ouvinte saber como é que foi que esse material chegou até o Intercept. Foi de fato um hacker? E no que consiste esse material? Foi um código compactado? São textos, áudios, vídeos? De qual período? Olha, Narley, o material chegou até nós, como a gente já disse naquele espécie de editorial, na verdade é mais uma nota de editores que a gente publicou junto com as reportagens, por uma fonte que fez contato conosco e disse que tinha o material para nos entregar. Isso é tudo que a gente fala sobre isso, porque inclusive é uma previsão constitucional no Brasil, ou seja, isso está na Constituição. Jornalistas não são obrigados a revelar quem são suas fontes de informação. Isso quer dizer que a divulgação desse material é totalmente legal, amparada na lei, não tem de ilegal ou criminoso no que nós estamos fazendo, ao contrário do que o Ministério Público tem alegado na defesa que tem feito nessas últimas horas. Ô Rafael, Marcelo Almeida, bom dia. Também, né? Tudo bem, Rafael? Oi. Rafael, sou eu, Marcelo. A minha pergunta é a seguinte: existem possivelmente, conversas de cunho pessoal entre os envolvidos, inclusive com os familiares. Quem teve acesso a isso e como o Intercept tem agido para separar esses conteúdos? Como é que foi a decisão de publicar um material de origem ilegal? Ou seja, quais são os critérios para definir o que tem ou não tem relevância social? Oi, Marcelo, bom dia. O critério é basicamente muito simples: interesse público. Inclusive a gente parte exatamente da mesma premissa que o então juiz Sérgio Moro adotou quando optou por vazar vazar não é o termo adequado, mas por dar publicidade a aquelas conversas entre a então presidente Dilma e o ex-presidente Lula, que tratava da indicação do Lula para um ministério. Isso foi meses antes do impeachment da Dilma. Que esse critério conversas entre autoridades e pessoas poderosas do Estado, do governo, devem ser de conhecimento da sociedade numa democracia. É exatamente isso que a gente acha. O juiz Moro, o ex-juiz Moro, já era uma figura muito poderosa quando era um magistrado, quando comandava, ou quando julgava, na verdade. A gente mostrou que ele também comandava, mas quando julgava os processos da Lava Jato. E a própria Lava Jato se tornou um ator político relevante no país. Veja o impacto que as investigações tiveram nas últimas eleições, por exemplo, ou antes ainda, com a prisão de muita gente importante e com ações que foram desde o começo questionadas por partes. E o ex-juiz Moro, hoje em dia, inclusive, ele tem uma carreira política. Ele deixou a magistratura para assumir uma carreira política. Ele é um ministro de Estado, ministros são políticos por excelência. Então, isso mostra que eles, a Lava Jato e o ex-juiz Moro, são pessoas que devem ser investigadas por jornalistas. Rafael. A função da imprensa é jogar luz sobre gente poderosa como eles. Rafael, Valéria, agora, as conversas seguem uma linha temporal clara? Por exemplo, é possível identificar a reação de procuradores aos fatos que aconteceram ao longo da Lava Jato? Há uma reação, por exemplo, dos integrantes da Lava Jato quando o desembargador Rogério Favretto concedeu habeas corpus ao ex-presidente Lula? Nessa época, para os ouvintes lembrarem, o Sérgio Moro estava em Portugal. Oi, bom dia, Valéria. Bom dia. Só para terminar rapidamente a resposta anterior, a gente não vai divulgar nada cujo conteúdo seja estritamente privado. Tá? A gente
como eu expliquei, a gente está pautando a publicação disso pelo interesse público, ou seja, alguma conversa que mostre um comportamento que a gente acha que é inadequado ou que excede o que deveria ter sido o comportamento ou a ação dos procuradores, de outras pessoas envolvidas na Lava Jato, eventualmente de investigados, a gente vai divulgar, do contrário não. Sim, essas conversas, pelo que a gente pôde perceber até agora, é um material muito vasto. A gente tem dito, numa estimativa meio empírica, que a gente conseguiu ler 1% de todo esse material, e foi com base nessas leituras que a gente produziu essas 3 primeiras matérias. Isso dá uma ideia do volume de material que a gente tem. Elas começam em 2015, a gente até imagina que elas tenham começado quando houve aquele primeiro grande bloqueio no WhatsApp no Brasil, por uma decisão judicial. Acho que vocês, os ouvintes, devem estar lembrados, e muita gente passou a usar o Telegram. E elas vão até 2018, algumas até um pouco além disso. Então, assim, sim, é possível traçar perfeitamente essa linha temporal, inclusive a forma como essas conversas estão montadas permite perfeitamente que a gente trace isso. A gente tirou esses trechos que a gente publicou de arquivos que permitem essa conexão temporal. A gente ainda não encontrou, mas certamente é possível que existam conversas daquele dia em que houve uma série de decisões sobre soltar ou manter preso o ex-presidente Lula, que foi em julho de 2018. Bom, Rafael, só para contextualizar o nosso ouvinte que ligou o rádio agora, a gente conversa ao vivo neste momento com o jornalista Rafael Moro Martins. Ele participou da produção da série de reportagens que começou a ser publicada nessa semana, no último domingo, no fim da tarde, que revelou conversas entre procuradores da Lava Jato, incluindo também o ex-juiz Sérgio Moro. Como o Rafael falou, essas conversas já vêm de alguns anos para cá. A dúvida que eu queria que fosse esclarecida, Rafael, primeiro, há quanto tempo já que o Intercept está com esse material em mãos, né? E se essa fonte monitorou os procuradores durante anos, ou conseguiu uma forma de resgatar essas mensagens antigas, até mesmo apagadas, ou seja, ele está de posse, digamos, ou clonando, ou está tendo acesso a essas mensagens desde 2015, ou ela foi obtida recentemente e logo em seguida já colocada à disposição dos jornalistas? Ou seja, porque a fonte, os procuradores do Ministério Público disseram que foi um hacker, né? Acusam uma ação criminosa de um agente externo, vamos dizer assim, mas nada impede, porque o Intercept até agora, claro, preservando o sigilo da fonte garantido pela Constituição, mas não deixou claro se, por exemplo, não é uma fonte de dentro do próprio grupo, pode ser, por exemplo, um procurador que vazou todas essas informações. Bom, que a gente possa entender mais ou menos a vastidão desse conteúdo. Essa fonte monitorou esses procuradores por todos esses anos, ou conseguiu uma forma de ter essas mensagens recentemente? Olha, Narli, como eu falei agora há pouco, a gente não faz comentários sobre a fonte, até para preservar a segurança dessa pessoa que nos entregou esse material, e é um material no qual a gente viu relevância. Nos pareceu bastante verdadeiro logo de cara. Eu estou trabalhando nisso há semanas, não sozinho, mas com outros jornalistas do Intercept, e a gente percorreu vários diálogos. Eu conheço a operação, eu cobri a Operação Lava Jato em Curitiba. É um arquivo muito vasto para que ele seja para que ele possa ser falsificado. Datas-chave batem, as conversas batem. Nós mostramos algumas conversas a pessoas que conversaram com eles, enfim, tem as conversas, as pessoas reconheceram as conversas, vozes conferem com as vozes originais. Então a gente tem certeza de que se trata de um material verdadeiro. Quanto à maneira como a fonte agiu, a gente não comenta isso por questões de segurança da fonte. Rafael, quantas reportagens ainda devem ser publicadas com base em novos fatos dessas mensagens? É impossível dizer quantas vão ser publicadas, mas como a gente frisou ali
nesse editorial que acompanhou as primeiras reportagens, isso aí se trata dos primeiros frutos de um trabalho que está começando. Então, certamente, à medida que a gente vá lendo e vá investigando e vá checando, verificando outras conversas, porque ao contrário do que os procuradores sugeriram, a gente trabalhou bastante para colocar todas as coisas no devido contexto, inclusive lendo conversas paralelas, comparando isso com movimentos processuais, com entrevistas deles à época. Então é um trabalho que leva algum tempo, é um trabalho feito com extremo rigor jornalístico. Mas, assim, certamente vai haver mais matérias. O Sérgio Moro falou ontem, eu vi num jornal, que não poderia dar essa publicidade sem antes Ele deu que ele não viu o material, é assim? É que os repórteres não consultaram as pessoas citadas antes da publicação das reportagens. Perdão, eu só não entendi a pergunta. Acho que a pergunta é basicamente assim, Rafael. O Intercept optou por publicar as reportagens antes de ouvir as pessoas citadas, ou seja, antes de ouvir os procuradores e o próprio ex-juiz Sérgio Moro, o ministro Sérgio Moro. Uma das reclamações de Sérgio Moro na primeira nota publicada, que aliás foi publicada por meio do site Antagonista, demonstrou essa questão, dizendo que ele não foi ouvido, que esse foi um dos princípios do jornalismo que foi quebrado. E por que os jornalistas do Intercept optaram por não ouvir as pessoas citadas antes da publicação das reportagens? Porque a gente considerou, Narley, inclusive em debate, a gente debateu muito isso entre nós, a gente considerou que havia uma chance muito grande de que, se eles soubessem que nós estávamos trabalhando para publicar isso, que eles fossem à justiça e conseguissem barrar a publicação. A gente tem inúmeros casos de censura prévia a jornalistas no Brasil. O Estado de São Paulo ficou anos proibido de falar do ex-presidente José Sarney. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal proibiu que a revista Cruzoé, que é ligada ao Antagonista, publicasse uma matéria sobre o presidente do Supremo, Dias Toffoli. Então, são inúmeros casos. O Brasil é um país onde a liberdade de imprensa não é um bem sagrado. Então, a gente optou por fazer dessa forma, e assim que a gente colocou as matérias no ar, a gente entrou em contato com os procuradores e o ministro Moro, dizendo que a gente colocaria imediatamente no ar as posições deles. Rafael, a gente tem muito pouco tempo agora, mas só para a gente encerrar, eu gostaria que você respondesse o seguinte: como é que está sendo a repercussão para os jornalistas nesse momento? E como você citou agora, tem essa questão da censura, a questão de impedir essas informações. Alguém já entrou com alguma medida para impedir, por exemplo, que mais conversas sejam publicadas? Não que seja do nosso conhecimento, Narley, nem dos nossos advogados. Mas a repercussão tem sido muito boa, eu diria até surpreendente. Eu imaginava, obviamente, nós todos imaginávamos que, dado o impacto desse conteúdo, a repercussão seria grande, mas eu diria que ela tem sido maior e mais ampla do que eu imaginava. Ela teve muito destaque no exterior, Estados Unidos, Europa, aqui na América Latina também. O Estadão publicou hoje um editorial bastante contundente a respeito. Enfim, a gente tem certeza de que fez a coisa certa, que era divulgar conversas com atitudes incorretas e que mostram fatos graves cometidos dentro da Operação Lava Jato. Parece que isso é uma coisa que tem chocado de fato as pessoas. Tá certo. Esse é o jornalista Rafael Moro Martins, integrante do grupo de jornalistas do portal The Intercept Brasil, que publicou uma série de reportagens que sacudiu o país nesta semana. Rafael, obrigado por atender a gente aqui na Rádio T. Espero que a gente tenha mais oportunidades de conversar ao vivo aqui para todo o Paraná. Eu que agradeço o convite de vocês. É bom falar com todos.